Você já parou para pensar como os erros que cometemos aqui na Terra podem impactar nossa vida após a morte? Na doutrina espírita, cada atitude tem um peso que ultrapassa nossa existência material, influenciando profundamente nossa jornada espiritual. Recentes polêmicas envolvendo figuras públicas, como o caso de P. Diddy, trazem à tona reflexões importantes sobre as consequências das escolhas que fazemos enquanto encarnados. Com base nos ensinamentos espíritas, como nossos desvios de conduta podem interferir em nossa evolução e o que podemos fazer para transformar nossos erros em aprendizado. Na doutrina espírita, erros cometidos durante a vida terrena são entendidos como parte de nossa jornada evolutiva. O espírito, ao reencarnar, busca novas oportunidades de aprendizado e de reparação de falhas anteriores. Erros, nessa perspectiva, não são meramente ações negativas, mas desvios de nossa missão espiritual, que trazem consequências tanto para o corpo físico quanto para o espírito. Quando nos desviamos do caminho da virtude, seja por atos egoístas, prejudicando outros, ou cedendo às paixões e vícios, comprometemos nossa harmonia espiritual. Esses erros podem gerar sofrimento, desarmonia e até mesmo o atraso em nossa evolução. No caso de figuras públicas, como o exemplo de P. Diddy, que se vê envolvido em polêmicas, é possível refletir sobre o impacto que as ações negativas podem ter não só na vida material, mas também no campo espiritual. A doutrina espírita ensina que o livre-arbítrio é fundamental. Temos a liberdade de escolher nossas ações, mas também somos responsáveis por suas consequências. Atos que promovem a discórdia, a injustiça ou a violência, por exemplo, geram desequilíbrios que precisam ser corrigidos. Esse processo de correção pode ocorrer em diferentes encarnações, onde o espírito vivenciará as repercussões de seus erros, muitas vezes de maneira a aprender lições valiosas sobre o amor, o respeito e a justiça. A interferência dos erros cometidos na vida física reflete-se diretamente na vida espiritual. Após o desencarne, o espírito carrega consigo as marcas de suas ações, sejam elas boas ou ruins. Segundo os ensinamentos de Chico Xavier, um dos maiores expoentes do espiritismo, a prática do mal e o descuido com a lei do amor universal nos conduzem ao arrependimento e à necessidade de expiação. Espíritos que se comprometem com a prática do mal podem enfrentar a dor e o sofrimento em regiões espirituais de baixa vibração, até que reconheçam seus erros e se sintam preparados para buscar o caminho da reparação. No entanto, a doutrina espírita é sempre otimista e acredita na regeneração. Todo erro é uma oportunidade de crescimento. O arrependimento sincero, a reforma íntima e as boas ações são os caminhos para equilibrar o espírito e avançar na escala evolutiva. Por isso, a importância de praticar o bem, de cultivar valores como a empatia, a caridade e o perdão, já que esses são pilares essenciais para o progresso espiritual. A vida encarnada, apesar de seus desafios e erros, é vista no Espiritismo como uma oportunidade única de crescimento. As polêmicas, os erros e os conflitos que envolvem figuras públicas como P. Diddy podem ser vistos como exemplos de desvios de conduta que não apenas afetam suas trajetórias terrenas, mas também sua evolução espiritual. Contudo, sempre há tempo para se redimir, buscar a verdade e se realinhar com as leis divinas, pois Deus, em sua infinita bondade, nos concede inúmeras oportunidades de aprendizado e reparação. Deus permite que coisas ruins aconteçam em nossas vidas como parte de um processo de aprendizado e evolução espiritual. A visão espírita não enxerga o mal como um castigo divino, mas como uma consequência natural das escolhas feitas pelos espíritos em suas várias encarnações e, ao mesmo tempo,
como lições necessárias para o progresso. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos superiores sobre a origem do mal, e eles explicam que Deus criou as leis universais, como a lei de causa e efeito, onde o bem e o mal são frutos do exercício do livre-arbítrio. As más escolhas feitas em uma encarnação podem gerar sofrimentos futuros, tanto nessa vida quanto em outras. Esses sofrimentos, no entanto, não são punições eternas ou sem propósito. São ferramentas que impulsionam o espírito a corrigir seus erros, a se fortalecer moralmente e a crescer em sabedoria e amor. Tudo o que acontece, mesmo as aparentes tragédias, serve para que o espírito compreenda as consequências de seus atos e, assim, avance em sua jornada evolutiva. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo sobre as bem-aventuranças aborda o sofrimento como uma forma de expiação ou prova. As provas são desafios que enfrentamos para testar nossas virtudes e aperfeiçoar-nos espiritualmente. Já as expiações são resgates de erros passados, oportunidades que Deus nos concede para reparar o mal que causamos. As dificuldades e os desafios, portanto, são meios pelos quais o espírito aprende e se purifica, aproximando-se de sua perfeição. O sofrimento, quando enfrentado com resignação e compreensão, eleva o espírito, tornando-o mais apto para viver em harmonia com as leis divinas. Os espíritos, mesmo após desencarnados, continuam sujeitos às consequências de suas ações. O sofrimento, que pode parecer injusto à primeira vista, é muitas vezes o resultado de escolhas mal feitas em vidas anteriores. Deus, em sua infinita justiça e bondade, permite essas experiências dolorosas para que o espírito se purifique, se arrependa e tome o caminho do bem. Além disso, os espíritos desencarnados podem nos ajudar a entender esses processos, enviando mensagens de consolo e orientação, mostrando que o mal que experimentamos é temporário e sempre conduz ao bem maior. Portanto, no Espiritismo, o mal e o sofrimento são vistos como parte de um plano maior de aperfeiçoamento e evolução. Deus não é um ser punitivo, mas um Pai amoroso que, através de suas leis justas, permite que os espíritos enfrentem as consequências de suas próprias escolhas. O importante é compreender que, mesmo nos momentos de dor, há sempre um propósito elevado e cabe a cada espírito aproveitar essas oportunidades para crescer, reparar seus erros e se aproximar da perfeição divina. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre a doutrina espírita e como ela pode nos ajudar a entender melhor a vida e os desafios que enfrentamos, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, falamos sobre espiritualidade, evolução e crescimento pessoal. Aproveite para conferir os outros vídeos e deixe seu comentário com suas dúvidas e reflexões. Estamos juntos nessa jornada de aprendizado. Em nossa jornada espiritual, os desafios e sofrimentos que enfrentamos são oportunidades para o crescimento e a elevação moral. A doutrina espírita nos ensina que nada acontece por acaso. Tudo faz parte de um processo justo e necessário para a nossa evolução. Deus, em sua infinita sabedoria, permite que certas coisas ruins aconteçam não para nos punir, mas para nos oferecer a chance de corrigir erros e nos tornar seres melhores. Ao enfrentarmos as dificuldades com resignação e entendimento, damos um passo a mais rumo à perfeição espiritual. Que possamos sempre lembrar que os obstáculos são lições disfarçadas e, com fé e perseverança, podemos superar qualquer adversidade. Afinal, como nos ensina o Espiritismo, o mal é temporário e o bem sempre prevalece. Continue buscando o conhecimento, praticando o bem, e sua jornada será iluminada pela luz divina. Se esse conteúdo te ajudou a refletir,
compartilhe com quem você acredita que precisa dessas mensagens. Juntos, podemos promover mais paz, amor e compreensão em nossas vidas.